Não, e é importante a gente ouvir, né? Porque às vezes a gente só escuta um lado, né? O que é o lado, a acusação traz informações, e olha, a Sim. importância da O gente que se ouvir diz- o outro lado contraditório, né? O que de fato aconteceu ali, né? Naquela noite, por que ela estava lá? Ela foi de livre e espontânea vontade, ela foi atraída. Essa informação, porque assim, a vítima não existe, né? Então ela não tem. Não tem Nós não como. temos a palavra da vítima para dizer, olha, aconteceu isso. Naquela época, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Com celular, então talvez de troca de mensagens, de mensageria, que aí daria para ser, né, a gente pudesse acompanhar. Se Não, levantar melhor, ela né? Era muito foi diferente porque mesmo. quis, ou ela foi atraída para ir até lá, né? E entender toda essa dinâmica, né? Enfim, lógico que tem ali o que a acusação traz aqui até para a gente, né, Luísa, é que ela reclamava porque ela estava necrosando, então alguma cirurgia que não tinha sido muito bem feita. É o lado daqui de um. E existia, de fato, não só ela, né? Até foram testemunhas no júri. Algumas mulheres que se queixavam da forma como era finalizada a cirurgia pelo Fará. Questão de como foram feitos os pontos, da questão de drenos, e até de algumas lembranças, assim, elas relatavam de sentir cheiro de fruta durante o período que estavam anestesiadas, né? Existia um pouco isso, e é até isso que a acusação tentou levar para provar um ponto de que estava sendo... Talvez ela tenha ido lá uma negligência médica. Para reclamar, né? Pro marido dela, na época, foi dito que ela ia lá justamente tentar resolver um problema, fazer uma cirurgia, né? Mas, enfim, é uma coisa que aconteceu entre eles. O porquê que ela foi para lá e o porquê Isso nunca ficou claro, nunca ficou provado. 100% comprovado, exato. Era a versão dele contra... Não é nem a dela, porque ela não estava mais lá. Contra o que se cogitou a acusação. Entendi. E aí se finda, né, o caso do Fará, quando a polícia vai encontrá-lo, né, no dia que ele teria que ser que preso. Ele voltaria ao cárcere, né? Começaria o início da execução da pena dele. E aí eu quero saber o teu lado. Você ficou chocada com o que aconteceu? Ou você já esperava, porque ele já vinha dizendo que ele faria isso? Eu acho que foi um bom aprendizado, inclusive para você prestar atenção nas pessoas que relatam e anunciam reiteradamente, né, a possibilidade de um suicídio. Eu fiquei um pouco chocada, mas são, digamos, os ossos do ofício, né? A gente não pode controlar o que acontece com o cliente, as reações deles, né? E foi muito difícil, até porque eu era bem nova, enfim, tinha pouco tempo de formada. Primeira vez que acontece isso de, por exemplo, ter mandado de prisão para um cliente que você que está cuidando, que você tem que acompanhar, e o cliente acaba, enfim, se suicidando, tentando te ligar ali ao mesmo tempo. Foi um negócio que eu falei, caramba, o que aconteceu aqui? E passa na sua cabeça, será que eu poderia ter evitado isso? Será que daria para eu ter ido de manhã e ficado lá com eles? Será que ele teria feito a mesma coisa? E a conclusão que eu sempre chego é que não tinha como fazer. Talvez ele não tivesse tirado a própria vida naquele dia, mas ele chegaria na prisão e ele já estava determinado, se ele né? anunciava isso, se ele falava tanto sobre isso, se ele fez isso, né, no desespero para não ser recolhido ao cárcere, imagina, eu não tinha como evitar aquele evento. Talvez postergar, mas evitar aquilo não. Talvez até tivesse sido pior se eu estivesse junto. Então... porque também você não sabe, né? Se ele poderia ter algum surto, podia até te atacar também, né? Sim, por mais que ele gostasse de você, ali tivesse uma relação de confiança, a gente nunca sabe o que uma pessoa pode fazer quando ela está acuada, quando ela está com medo, quando ela pode... quais são os gatilhos de um surto, né? E quem está perto, por mais que esteja na posição de, olha, eu estou aqui para te ajudar, as coisas se invertem, né? A gente não conhece a reação do outro, a gente tem domínio sobre o que nós fazemos, não sobre aquilo que o outro vai fazer. Exato, você aconselha o cliente, olha, faça tal coisa. Se o cliente não fizer, você não pode fazer por ele, entendeu? Exatamente. Então, óbvio, eu acho que além de ter mexido comigo, me ensinou muito esse episódio,
né? Ele trouxe uma dose de maturidade, assim, quase que imediata, uma injeção de maturidade quando isso aconteceu. Eu imagino como que não foi isso para você, deve ter sido E é muito difícil, né, você conseguir colocar em 2 caixinhas diferentes. O que Luísa, pessoa física, digamos assim, e Luísa, advogada, teriam a fazer. E você se envolve no caso. A pessoa vai lá, ela te vê, ela te leva flores, você está trabalhando naquele caso, você quer dar um conforto, que tudo corra da melhor forma possível e acaba dessa forma, com uma morte anunciada na imprensa, todo mundo falando do seu caso nos noticiários, você com aquela sensação do que eu poderia ter feito de diferente. E também com uma certa impotência, né, de poder contar, enfim, porque agora tudo já, né, arrefeceu, então dá para você, eu imagino o teu impacto, deve ter sido uau, né? É até engraçado, assim, que na época eu lembro que eu poderia ficar horas contando com mínimos detalhes. Essas coisas até você perde, assim, um pouco. Não, por que eu fiquei daquele, sabe? Porque vai passando o tempo, né? Sim. São quase 10 anos, 2017, 2000, a gente tá aqui em 2025. Já exato, é bastante tempo. Mas ensinou muito. Inclusive, até da forma como você lida com os clientes, como você lida com o trabalho, como você se relaciona com as coisas. Óbvio, você é humano, você também não consegue dissociar 100%, mas entender que você não controla tudo, apesar de você querer. E aí a Muitas Luísa, vezes. gente, não foi só esse grande caso que ela fez, não. Ela fez o caso dos Nardoni também, né? Esse é um outro caso também que foi um caso de espetacularização da imprensa também. Foi. Esse caso, enfim, daria um episódio específico só para falar sobre a investigação e a questão da espetacularização. Até porque, enfim, igual você falou do caso Vitória, existem inúmeras Isabelas, né? Inúmeras Isabelas. E o porquê que esse caso, especificamente, tomou a magnitude que até hoje, né? As pessoas falam, as pessoas param para discutir, as pessoas são curiosas em volta desse caso. É um caso que eu não atuei na defesa do júri, propriamente dita. Eu assumi o caso, já estava na fase de execução penal, mas eu tive bastante contato com eles, né? Eu ia fazer visitas aos presídios, nós fizemos habeas corpus discutindo a questão da pena aplicada a eles, porque havia muito bis in idem na pena, né? Era uma pena muito... Enfim, a repreensão do fato, ela tem que ser aplicada, né? O juiz, houve uma condenação, mas analisando a motivação que fez chegar no patamar dele de 30 anos e dela de 26 anos, existia muita dupla punição. Então, por exemplo, aqui a própria consequência do crime era punida várias vezes. Eles iam trazendo, na dosimetria da pena, justificativas que já eram inerentes ao próprio tipo penal do homicídio, né? Ou já eram punidas pelas qualificadoras daquele caso. Então, era uma pena bem inflada. Um caso que não tivesse tido toda a repercussão que esse teve, não chegaria, mesmo sendo uma figura de uma madrasta, de um pai, a uma pena da forma como foi aplicada a eles. Uma criança com a idade dela poderia ter sobrevivido, inclusive, à queda, né? Mas o problema é que ela não vai morrer em decorrência da queda, mas da asfixia, porque ela já estava... Então, ela tinha a pontinha do dedinho roxa, a boquinha, né, estava roxa, a linguinha para fora, assim, né, protuberante. Então, ele falou assim, isso aqui não é né, o que está acontecendo aqui não é em decorrência da queda, mas é em decorrência de alguma coisa que aconteceu anteriormente à queda. E é por isso que eu digo o quanto que é importante a gente ter paciência para esperar todas as informações. Mas ganhou um clamor, né? E esse é um típico caso de que e é uma criança, né? Uma versão acusatória, independente de culpado ou inocente, ok? Primeiro se criou uma versão acusatória de como foram os fatos, né? De qual foi a sucessão de fatos, para depois começarem a preencher essa versão acusatória com o que se obtinha na investigação. Então, vários aspectos que, por mais que às vezes fossem depois descartados ou que não mudassem a conclusão sobre quem seriam os culpados e o que aconteceu com o crime, não foram sequer investigados nesse caso, né? É um caso que ele tomou uma proporção tão grande, houve um clamor tão grande, havia uma necessidade desesperada de se punir, de se acharem os culpados, enfim, de dar uma resposta à população, de transmitir à população de que a justiça seria feita naquele caso, do que tinha acontecido, né? Porque, nossa, um crime chocante mesmo, né? Uma criança sendo jogada pela janela.
enfim, qualquer pessoa se choca com isso. Mas a proporção que isso tomou, o tamanho que isso tomou, até o fato de alguns pronunciamentos deles, né? Tipo, uma entrevista foi dada no Fantástico, né? E algumas coisas que foram acontecendo que a história fugiu completamente do controle. Eu acho curioso que, assim, até hoje, as pessoas se interessam até se eles estão juntos ou não. Se eles namoram ou não. Não, virou, é uma coisa... Assim, E quase isso, que um reality show, digamos isso assim. eu acho um pouco bizarro. Eu tenho que, na verdade, que concordar com você, principalmente esse pós, porque, assim, hoje as pessoas têm interesse na vida da Suzane, da Elisa, dos As pessoas Nardoni. acompanham, né, o que aconteceu Assim, com... realmente, enfim, eu acho o seguinte, a gente tem leis, você pode, se você não gosta das nossas leis, você precisa rever em quem você está votando e cobrar dos nossos legisladores, mas, o seguinte, se ele cumpriu a pena dele, né, e passou o tempo dele na penitenciária, que já diz o nome, né, já cumpriu a penitência dele, a gente, mas eu não acho justo porque uma criança morreu. Enfim, cada um tem, né, o seu achar ou não achar. Isso pouco importa no sentido quando a gente está falando das nossas leis. A lei tem que valer para todo mundo. E ela é igual para todos. Exatamente. Não pode excusar porque o que ela fez afeta moralmente mais uma pessoa ou outra. Exatamente. Muitas coisas eu não gosto também, mas eu respeito, entende? Sim. Tem muitas coisas que eu também não concordo, mas ali eu vou respeitar.